Mundo. Tudo bem? Oi, Gladys. Tudo ok. Oi, Gladys. Então a gente vai começar com a nossa meditação, Uhum. fazendo a dedicação que a gente sempre faz, lembrando de todas as pessoas que a gente tem algum nível de relação e que estão precisando de força, energia e lucidez para atravessar as dificuldades. Então, podemos manter a atenção na respiração e com isso seguir. Então, vamos começar a meditação. Hum. Que?
nós vamos retornando. Como está o áudio? Está bem hoje? Boa noite, Salete. Tati, Patrícia. Aqui. Mara. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. A Rô também não tinha dado oi. A gente quase não se vê, né, Rô? Acabei de sair dali ardida. Tá faltando umas agulhas finas no mercado, agora estou com 0,75 em vez de 0,25. Eu É vi quase que nem um prego de 12 milímetros. De 12. Agora ele aplica com martelinho. O pessoal volta ainda, né? Que é o mais... Então, hoje a gente vai ver a vesícula biliar. A gente... É como se a gente antes reuniamos pelo braço seguir, digamos... O último a gente foi e viu o reino da água, né? O rim. Aí nas entranhas a gente começou pela bexiga. Temos esse momento do reino como um todo, a água. A gente vai olhar, então, a filha. Está olhando o áudio? Falando muito? Está falhando bastante, Juca. Minha internet aqui, vou ficar por dados, vamos ver aqui, melhorar. Como está o áudio? Está o meu ouvido? Meio minha, está falhando? Tá falhando aí. Tá falhando, tá um som metálico. Não. Como está? Tá cortadinho. Não estou conseguindo ouvir vocês. Ouvem? Sim. Sim, agora sim. Tentar desligar a imagem, né? Deixa eu desligar. Me ouvem melhor agora? Sim, Sim. agora sim. Eu estava comentando com você que a gente hoje ver a filha, então, já que a água é mãe da madeira. Hoje a gente vai um pouquinho de conteúdo relacionado à vesícula biliar, né? Então, a gente não tem esse recurso de poder ver aqui as biografias, né? Mas eu vou partir a partir de um comentário do Dr. Padilha sobre as hidrografias, que eu considero, depois vocês podem encontrar, inclusive, melhor. Se vocês tiverem o livro, vocês podem ir pelo livro.
O livro antigo é página 42, que aparece a ideografia. O livro novo eu não estou com ele. Mas então, na ideografia de vesícula biliar, eu estou achando importante resgatar isso hoje, porque é muito elucidativo, assim, né? Então, o primeiro ideograma, são 2 ideogramas. O primeiro significa carne. O segundo se traduz como fel, bilis, audácia, bravura. Então, vocês notam essa entranha, essa víscera, né? Ela tem essa natureza, audácia, bravura. A gente chegou a falar um pouquinho no encontro passado, né? Sobre quando foi falado dos cálculos, né? E a retirada da vesícula, né? E aí a gente fez alguns comentários, né, sobre a vesícula. Então, essa víscera extraordinária, ele continua a vesícula, está adherida ao fígado para regular o poder de expansão da generosidade desse. Então, o fígado como esse generoso, grande armazém do sangue. Na última parte do ideograma, ele se vê como sua generosidade se expande e está limitada somente pelo céu. Então, o único limite dessa generosidade da vesícula é o céu. Então, ante ao requerimento da estrutura do organismo, ele pode doar e se expande. Desse modo, a vesícula é o juiz de como expandir essa generosidade do fígado. Ao contrário do resto das vísceras, que elaboram a energia que se armazena nos órgãos, no caso da vesícula, ela que armazena o produto de elaboração do órgão e o expande segundo sua decisão. Ela vai armazenar toda essa generosidade. Depois, graças aos movimentos de contração e expansão, vai expandi-lo ao resto. Dessa forma, a vesícula constitui o veículo da expansão do fígado. E ele segue, veja no segundo ideograma o traço superior que corresponde à visão celeste, que atua sobre uma porta que tem em seu interior uma estrutura para colocar um som. Está cortando ainda. Uhum. Vamos tentar mudar o microfone. Estão me ouvindo? Ainda está entrecortado. Para mim ficou bom. Tem ouvido? Sim. Está melhor? Bem. Como que está? Uhum. Conseguem me ouvir? Sim. Vou tentar falar direto aqui na... Alô? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim? Agora ficou alto. Então eu vou direto ao telefone aqui. Melhorou bastante, Juca.
Vou ter que deixar ele em posição. Qualquer coisa vocês escrevam aqui, por favor, para... Tá. Deixa eu ver se tem um viva voz aqui. Então, essa segunda parte da ideografia, ela tem em seu interior uma estrutura aberta para colocar um som, o qual é representado por ideograma, que encontra abaixo e significa verbo, palavra, o verbo, a palavra. Aqui ele traz esse elemento importante, assim, que cada órgão da nossa anatomia possui um som, assim como cada elemento do universo possui seu som. E o som de cada órgão tem sido decidido pela vesícula, por decisão do céu. É por isso que a vesícula biliar abre o vaso maravilhoso que representa a criatividade do céu. O octograma de Fuchs que a gente viu. E como aqui ele diz, como é visto mais adiante, a gente já viu, a gente está revisitando aqui a parte dos órgãos estranhos. Quando essa parte é fundamental assim, da vesícula. Quando o organismo está em equilíbrio, a melodia resultante é o som do silêncio, que é um sinal da decisão equilibrada da vesícula biliar. E é certo que quando estamos sãos, notamos os nossos órgãos, não os vimos. Somente se põe de manifesto. Nós os vimos quando aparece o desequilíbrio que se manifesta por meio da dor. Então é bem importante isso, assim, né? Essa dor, né? Que é o som da vesícula. Quando um órgão se altera, o som se converte no centro e aparece som audível, que é a dor. Produto da alteração da capacidade de decisão da vesícula biliar. Portanto, a cor da tez, quando a dor surge, é verde. A cor da vesícula biliar. Com o som de cada órgão, a vesícula expressa a resposta de cada uma das partes do corpo correspondente aos sentimentos. As premonições, as intuições, tudo que vem do exterior, criado sempre pela assistência do céu, a verdade e a generosidade do fígado. Se esses são os ingredientes que guiam a decisão, que a entidade será aldeira, ela será permanente, constante, precisa e oportuna. Amadurecerá interior, surgindo do trabalho interior da reflexão do cotidiano para oferecer e se expandir até o exterior. Então, se essa decisão que a gente traz para o âmbito das decisões que a gente é chamado constantemente a apresentar, se ela segue essa sapiência, não estão ouvindo mais? Como é que está bem? Tá. Então, se essa decisão ela se apresenta de maneira permanente, constante, precisa e oportuna,
amadurecer no interior, surgindo trabalho interior da reflexão do cotidiano para florescer e se expandir até o exterior. Arroz que não tá bom, tá boa a gravação, a fala dela aqui. Mais alguém? Estranho, né? Deixa eu... Pode ser o local onde tu está colocando o telefone na hora que vai falar, porque agora eu estou te ouvindo. Está trocando ele de lugar? Tá melhor do que antes, mas ainda não tá 100%, mas dá para acompanhar um pouco melhor agora. Agora é que tá? Mais uma tentativa aqui. Vem. Me ouvem? Sim, vai falando, se tiver muito ruim, a gente avisa. Como está agora? Me ouvem? Fala mais um pouco, Juca. Me ouvem? Tá cortando. Eu acho que nós vamos precisar suspender hoje, então. Pode ser por causa da chuva. Inclusive físicos. Então, nós vamos seguir um pouquinho aqui, né? Mas o sentido aqui que o Dr. Padilha dá nessa... É um sentido parecido com a visão tibetana e com a visão da medicina ayurvédica. A ira, ela vai surgir, e essa cólera, a ira, a gente pode ir traduzindo para a nossa linguagem dentro da MTO, né? Imagine uma cólera, a característica que ela tem, né? E depois nós vamos ver, quando ocorre isso, que isso se manifesta, nós vamos ter imediatamente uma série de sintomas cardíacos, vamos ter rubor, vamos ter a cabeça, vai doer. Então, a partir do que? A partir de um comportamento. Então, esse comportamento é um comportamento que a gente poderia dizer viciado, cultural, qualquer denominação é falha se a gente for usar as palavras assim, né? Mas um resumo seria a gente não ter a capacidade de ter uma presença naquilo que a gente está fazendo, perceber que a nossa energia ela pode oscilar, perceber que essa oscilação é natural e, portanto, nós vamos respeitar esses ritmos, né? Se a gente for ver assim, as estações mostram isso, né? Os outros seres mostram isso. Aqui ele dá o exemplo da árvore. Eu sempre lembro de um exemplo bem bom, assim, observando os pássaros, né?
E uma vez um amigo disse assim, o pássaro não quer ser nada além do pássaro. Se é uma mãe, ela pega comidinha, leva para os filhotes, não fica discutindo com eles se eles lancharam de noite, se comeram de mais, de menos. Abriu o bico, ela está. Enquanto eles não param de abrir o bico lá no ninho, ela está indo buscando. E ali não tem uma crise, assim, né? Não chega no final do dia, ela com o pássaro companheiro e diz, olha, eu estou exausta, né? Na próxima vida eu quero ter outro pássaro, que não precisa fazer tudo isso. Né? Mas a gente dotado de sabedoria, né? Os seres humanos dotados de sabedoria, a gente precisa refletir sobre isso, enfim. Temos que fazer uma terapia, um casal, né? Vamos juntar toda a família, vamos, né? Então, esses processos que a gente poderia dizer que são naturais na nossa vida, a gente vai intelectualizando eles. E isso ajuda, né, no processo de adoecimento. Então, ele diz assim, disse que a vesícula biliar, com sua decisão, expande a generosidade do fígado. Ocorre quando esta é importunada, quando não se decide a tempo, no momento preciso, quando a decisão não é fruto do escutar o interior, quando não se leva em conta o som interior, quando está acompanhada de justificação, quando mascara a mentira, quando só vai dirigida pelo nosso próprio egoísmo, quando é inoperante, né? Ele faz uma pergunta aqui, mas eu não vi o início. O que ocorre, né? Tendo esse comportamento, né? Então, a decisão é inoportuna, né? Ela não é adequada. Então, o fígado é o general, é o alento da generosidade, mas nele também se forma e desenvolve a agressividade, aí a cólera, que se produzem quando a função da vesícula não se realiza corretamente ou não se realiza. E o homem, para se justificar, recorre à violência, à cólera, como forma de calar a voz do general. Então, ele continua nessa mesma linha, né? Onde, à medida em que nós não ouvimos essa voz em forma serena, esse som interior, e a gente mascara, a gente enche de justificativas, né? Nós vamos ter esse tipo de comportamento, né? Agressivo, de ira, de cólera. Daí ele continua, o único veículo que pode tornar a decisão possível no momento adequado e evitar a aparição da violência, cólera inesperada e improcedente, é a verdade. A sinceridade. A verdade em cada instante, em cada momento, que faz possível e permanente decisão que sempre se ajusta a cada situação. Então, vocês notam que é uma presença permanente. Não tem como escapar. Não sei se já aconteceu com você assim, quando a gente... os casais é muito comum. Assim, a pessoa está louca para parar com a encrenca, para dar um abraço, dar um beijo, ou estar junto, dizer algumas coisas e passar aquela situação, mas aquilo se prolonga. Não que a gente possa ser culpado, porque muitas vezes a gente tenta, mas a situação não permite, mas aí a gente vai, no mínimo, reconhecer que aquele outro ele está em sofrimento. E nós vamos tentar construir meios hábeis para ajudar o outro a sair daquilo, porque aquilo não vai ser uma situação boa se prolongado por muito tempo. Então a gente
Isso não quer dizer ficar junto, não ficar junto. Isso quer dizer que a gente, a cada instante com presença, a gente desata esses nós que vão sendo os próprios nós do nosso eu, daquilo que a gente se apresenta. E esses nós, a gente pode até não ver mais a outra pessoa, não querer mais falar com a outra pessoa, mas internamente os nós ficam. Que a gente pensa assim, né? Eu podia ter desatado naquele momento, mas pela cultura, por aquilo que a gente aprendeu, né? Pela forma de vida que a gente leva, muitas vezes a gente está cansado, a gente está triste mesmo, a gente não fez aquilo. Mas vocês notam que aqui, sequer, a gente imagina que mesmo nesses momentos a gente vai, de tristeza, de cansaço, a gente vai ser sincero. Né? Essa sinceridade, ela não é uma sinceridade que agora eu vou dizer tudo que ele quer ouvir. Né? Também já é, quando eu digo isso dessa forma, eu também já estou revestido de uma tentativa de impor ao outro, né? E eu não estou sequer me colocando no lugar do outro. É uma sinceridade leve, uma sinceridade delicada. E vocês não imaginam como ela faz bem para o coração. Vocês imaginem assim, em cada situação dessa que a gente desata os nós, o nosso coração se alegra, que é essa característica do reino do fogo, assim, da alegria. Né? E ele segue dizendo, a aliada da mentira, que torna impossível a decisão que favorece a ira e a cólera, é a justificação. Justificação para mentir, para dizer as meias verdades, para as palavras mal interpretadas. Com a sinceridade, a decisão se volta no vento contínuo que transforma o fruto da generosidade do fígado. Então, aqui esse aspecto, assim, né, e o que é essa verdade, né? Porque senão a gente diz assim, eu tenho a verdade. Essa verdade, ela advém do silêncio e da sinceridade. Inclusive, ela não está para ser imposta e sequer aceita pelos outros. Ela é uma verdade. E aí, quando o outro coloca a sua posição, essa verdade, ela não é um tratado de verdades, assim, que a gente... como as tradições reveladas, onde se diz assim, tal situação é crime, é pecado por tal e tal situação. Essa é uma verdade natural. Né? Os indígenas praticam muito isso, né? A gente tenta praticar aqui na aldeia. A gente tem muito pouca coisa escrita sobre o comportamento aqui. Então, quando surge uma situação, a gente senta em roda e ouve a pessoa que, naquele momento, teve uma ação que, por muitos, foi considerada não apropriada. Se ouve a pessoa de maneira calma, sem brigar com ela, e depois que a gente ouve as outras pessoas que se sentiram afetadas por aquilo que aconteceu, e ao final tu sequer precisa sair dali com uma aprovação. É muito o que ocorre na justiça restaurativa, na constelação familiar, são processos onde apenas o ouvir e expressar com verdade já é a solução. Porque aí a pessoa que fez aquilo viu que aquilo gerou problema para os outros viram que aquela pessoa que fez, ela não tinha a intenção que foi a que eu senti que poderia ter sido a intenção. E ela sentiu, então, que ela pode fazer diferente, veem ela de uma maneira diferente. E não ficou nenhum nó ali. Não fica nenhum nó. Né? Então, eu me chamo a atenção quando o doutor Leoberto Branquer, que é um juiz, ele é ainda da infância e adolescência,
ele trouxe essa questão da justiça restaurativa para o Brasil, assim, um dos que trouxe. Aqui no Rio Grande do Sul ele trouxe isso. Era uma coisa inconcebível para pessoal, principalmente da polícia, inconcebível nas varas de família, inconcebível nas varas criminais. E eles perceberam, e hoje já são mais de 20 anos, já tem, por incrível que pareça, já tem até na mão, a condenação de uma pessoa que fez um crime, ela, além do problema que ela tenha que ter uma pena, mas para a família não reparava o dano, por exemplo, de uma pessoa que tivesse sido assassinada. Agora, o momento em que eles têm a chance, com mediadores habilidosos, enfim, de verem aquele que estava sendo acusado, ou aquele que já tinha sido condenado, falarem para ele do que sentiam em relação ao que tinha acontecido, e a pessoa falar também, porque ela vai explicar o contexto que ela vive, em que circunstâncias aquilo aconteceu, o resultado, a reparação daquele dano é infinitamente maior. Porque mesmo as famílias que têm alguém que foi objeto de algum crime, elas ficam sempre com uma sensação de que aquilo não foi suficiente. Ficam sempre com uma sensação de que aquela situação foi horrível e ela mora dentro de mim. Eu nunca vou esquecer, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou lidar com aquilo. Aquilo é reparável. Mas quando há essa possibilidade da fala, uma mediação que permite as pessoas falarem a partir do seu coração, sem se agredirem, sem acusações, né? Mas cada um dizendo assim como se sentiu com o que tinha ocorrido, os resultados são, isso já tem dados, tem notícias, assim. São famílias, mesmo que tiveram uma dor profunda, uma situação profunda, o resultado é muito grande. Resultado de tranquilidade, de que a situação realmente teve uma reparação, né? E socialmente, para aquela pessoa que teve contato com a família, vamos de uma vítima, ele nunca mais vai ser o mesmo também. Porque, em geral, o mundo é pequeno e eles não veem a face, aquilo não são pessoas, né? São eles que devem atacar. Nosso modelo esse parêntese grande, o modelo de justiça, ele é um modelo que promove mais, infelizmente, que não é uma visão política, assim, né? Não de ninguém assim, que consiga trazer de uma maneira na política, né? Uma maneira amorosa, enfim, né? Mas é uma visão dentro dessa ideia aqui que a gente pode trazer para o nosso microsistema, né? Relações no trabalho, relações em casa, né? Essa escuta, né? Porque eu acho que uma das coisas que gera bastante confusão hoje em dia são as mensagens. Assim. Eu me vi mandando uma mensagem e a pessoa entrando uma outra vez, assim, e a pouco o tom tá super alto. Eu resolvo ligar, não, quero conversar contigo aqui, porque os emojis, né? Que muitas vezes, assim, uma vez eu queria mandar um que era apontando que eu tinha mandado mensagem para si, e ele saiu errado, sabe, meio rápido. Então, assim, né? As coisas ficam um pouco desumanizadas, assim, né? Às vezes a gente consegue escrever de uma maneira adequada. E às vezes a gente está com pressa, né? Daí a pessoa diz, não dá a mínima importância. Está fazendo coisas, né? Tipo, está cozinhando e tem que mexer a polenta, porque senão a polenta estoura, fica borbulhando, pinga fora no fogão. E aí tu só manda uma carinha com alguma coisa, daqui a pouco aquilo, mas não deu a mínima importância, né? Então, vocês notam que até no WhatsApp a gente vai ter que ter presença
Tipo, não, agora eu vou responder com calma cada um. Porque eu nessas lidas agora com a minha mãe, né? Antes da pandemia, enfim, eu e meu irmão tava assim, eu não conseguia um diálogo com ele adequado, sabe? Pelo WhatsApp, assim, cada vez que vinha mensagens eu considerava agressiva, e ele estava se sentindo mal. E ele não conseguia também se manifestar de uma outra maneira. Até que um dia a gente resolveu, assim, dedicar tempo e conversar realmente. Aquilo foi muito bom, assim, foi eficaz, ele me entendeu, eu entendi ele, e a gente viu formas de lidar com as situações que não são fáceis, né? Mãe idosa, pai idoso, né? E então, quando a gente ouve, e eu pude falar para ele com tranquilidade, dissipou assim uma nuvem que estava atrapalhando, assim, né? Então, e surgiu com essa conversa serena, surgiram N possibilidades. Isso que foi interessante. Antes parecia que não tinha rumo, que aquilo ia virar uma ação judicial daqui a pouco, né? Onde as pessoas iam discutir como tinha que ser cuidado, tinha que pegar uma inteligência irada ali que vinha e ia decidir. Então, tu fica dia tal, tu fica... Né? E todos queriam fazer o melhor, mas a gente não estava conseguindo se expressar e não estava conseguindo dizer como, né? Então, quando a gente conseguiu falar com calma, aí isso permitiu a gente fazer uma reunião com todos da família, que antes a gente não tinha conseguido. Tudo começou um pouco torto, primeiro que a gente não sabia o momento que a mãe ia ficar dependente, né? Então, foi um momento que ela teve uma situação, ela passou a ficar dependente. Então, com essa dependência, ela mesma se incomodava muito. E ela assim, pela um pouco da demência, ela acreditava que ela poderia ficar sozinha. Então, a situação onde ela sempre gostou de morar sozinha, né? Então, ela também, para ela, assim, ela ficar sozinha, mesmo tomando os remédios, fazendo comida, que foi o fato que originou a anemia dela, assim, né? Funda, né? De não se alimentar, e aí teve, quando voltou dessa situação, ela já tinha um perda significativa de consciência e tudo. Então, isso são situações que nós, nesse caso, a gente não começou bem a conversa porque a gente também estava ainda tomando, aprendendo, conhecendo que era aquela nova mãe que saía daquele processo. Então, ela também com dificuldades e tudo. Então, a gente levou um tempinho. Mas essas situações, elas podem chegar a extremos porque a gente não teve a paciência da decisão, a gente não ouviu o coração, a gente já tinha respostas prontas, né? Então não tem receita certa ou errada. Aqui não quer dizer que chegue um momento que as pessoas, inclusive, decidam que a clínica é melhor, porque tem enfermeiros habilitados, tem pessoas, isso também, né? Então, tudo isso não são as decisões, a gente não está aqui dando o que é certo, mas é a forma da gente agir perante as decisões que são colocadas com sentimento decisiva para a qualidade das nossas emoções e da carga que a gente vai regar nos ombros com o tempo, né? E com isso gerando impactos na nossa saúde. Então, ele diz assim, com a seriedade a decisão se volta no ventre de excesso contínuo que transforma o fruto da generosidade do filho. Além do mais, Ezequiel abre o vaso maravilhoso da Imai, que representa a criatividade do céu e cujo ideograma, sua primeira parte, não em vão, coincide com a do fígado, desse vaso maravilhoso. Assim, no homem, a vesícula é a diretora da criatividade. Olha só essa expressão da criatividade, porque quando a gente relaxa, quando a gente toma a decisão adequada, a gente se manifesta adequadamente com seriedade, vai brotar criatividade. Ações ativas que não estão na conta de ninguém. Todos os esquemas e ideias, toda a vantagem nossas deveria situações que a gente vê que elas acontecem.
vai ser a chave para o passo, o poder de decisão que vai abrir as comportas para que circule. As comportas para que circule. Como uma torrente. A criatividade que o homem traz impressa pela decisão celeste. A capacidade de imaginação. A astúcia. A arte do assalto. A realização do ideal. Resumindo as características da vesícula. Expande a generosidade do fígado. Leva o som aos demais órgãos e vísceras do organismo. Controla a decisão levando em conta todos os fatores de forma ágil, rápida, constante e oportuna. Abre o vaso maravilhoso da Imai, o canal da cintura, que engloba a subida e descida da energia do sujeito. O Daimai, ou Taimoi, é aquele vaso que circular aqui na região infraumbilical. Né? Se diz que ele é o que fecha a luz e transforma ela num novo ser. O que permite desenvolver toda a capacidade criativa do sujeito. É uma víscera extraordinária, porque recorre à quinta essência do fígado, que é a bile, e a faz expandir. Realmente a única víscera extraordinária associada a um órgão, pois os demais, útero, cérebro, medula, ossos e vasos, não estão acoplados a nenhum órgão. Pelo jeito voltou o som e a imagem. Bem, não vi mais ninguém se queixar. Nós vamos continuar no próximo encontro vendo essa questão da madeira, que agora daí a gente viu o fígado antes, viu agora a vesícula, né? Então a gente vai olhar um pouquinho, porque aí a gente vai ter um panorama da relação do fígado com os demais reinos, da madeira, né, com os demais reinos, sinais, sintomas. Aqui ele deu uma boa, se a gente pensa, mas e aí o que eu faço com todas essas informações que deu, né? E aí, qual é as agulhas, afinal? Então, ele está falando aqui de um vaso maravilhoso, né? Criatividade do céu, né? Um ressonador que a gente fácil de localizar, que se comunica com o canal do rim, com a mãe, né? Então, aqui vocês vão vendo por que o Friedrich abria e fechava com os vasos maravilhosos, e a gente falou tantas vezes assim, né? 41 de VB, ele é do canal de vesícula biliar, ele abre esse vaso maravilhoso que se chama criatividade do céu. E esse aspecto, assim, né? E como que a gente vai ajudar as pessoas que chegam e que elas... Até tem uma situação aqui que eu já contei para vocês, né? Que as crises de ciático, né? Então, o ciático, ele ocupa grande parte do canal da vesícula e também da bexiga. Ele é um nervo que se comunica ali com esses dois mais importantes, assim. Eventualmente, ele vai atingir uma parte no reflexo do canal do estômago, que fica mais acima da canela, né? Mas uma pergunta importante de ser feita, né, para as pessoas que chegam em crise de ciático, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas é bom repetir. Muito associado à decisão. Então é a seguinte pergunta: tu está no momento que precisa tomar uma decisão importante e não conseguiu? Ou se tomou a decisão e se arrependeu da decisão, né? E invariavelmente essa questão ela está presente na crise de ciático. É como se assim, meu corpo trava com meu conjunto de elaborações que não consegue tomar decisão, ou que toma decisão sem ouvir a sinceridade e depois se arrepende porque aquilo não ficou torto. Então, agora tem situações, e isso é importante que a gente diga para
pessoas que a gente não tem elementos para tomar a decisão. Nem sente no coração que tomar aquela decisão. Aí a gente pode chegar à conclusão que a decisão vai ser: não vou decidir. E vou deixar o céu se manifestar. Vou deixar eu sentir no coração. Essa é uma decisão que não trava o nosso ciático. É uma boa decisão também. Porque muitas vezes a gente se depara com essa situação, né? Eu não sei, não sinto, meu coração não dá sinal em relação a isso. E ao mesmo tempo eu não estou fazendo elaborações, né? Eu não consigo sentir. Eu vou precisar de um tempo. Então eu não vou decidir. Né? Isso serve para pedido de noivado, casamento. É que daí a outra pessoa diz: então você não me ama. Você não está decidindo agora porque você... Não, não é isso. A gente é complexo, né? Então, mas essa questão da relação com o canal é muito significativa. As crises ciáticas, eu sempre lembro eu já contei para vocês, mas é uma história boa. Um rapaz já um pouco mais da minha idade, ele veio morar aqui. Muito simples. Ele é ali da Lomba do Pinheiro, não, Lomba Grande, Novo Hamburgo. Ele chegou aqui, foi morar na marcenaria, plantava. Era uma obra, assim. Ele veio aqui, ele estava passando por uma situação em que teve um incêndio lá e morreu um irmão, uma coisa assim, e a mãe tinha falecido. Então ele estava sozinho. Daí um amigo dele, comovido, disse: eu vou ver se o Lama te aceita lá, tu fica lá um tempo. Lá tem bastante gente, tu vai poder conversar com as pessoas, vai te ficar mais animado. Ele veio. Aí ele fazia o tempo inteiro, ou era a horta, ou era cenaria, ou limpando a janela do templo. Ele gostava de trabalhar assim, do interior. E ele era um queridão. Então, assim, muitas moças se apaixonaram por ele, né? E aí teve um momento que ela não estava mais conseguindo lidar com aquela situação de tanta gente pedindo favor para ele. Mário, ele estava na casa de uma, pregando um quadro, na casa de outra fazendo uma coisa. Aí ele teve essa situação, dizendo o nome dele, né? Teve essa situação que ele precisava decidir de casar, e ele me procurou, totalmente travado. Ele disse: Juca, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo nem caminhar, diretor, não sei, consigo caminhar, se não consigo. Então, era uma situação travada, trava a estrutura do corpo com a necessidade da decisão. Então, aí eu brinquei com ele entendeu perfeitamente na hora, assim, disse: não, tudo a ver, né? Ele não tem problema nenhum de coluna, nunca tive. Agora eu tô com esse negócio aqui, que eu não sei nem se é grave, se não é grave. Aí a gente fez uma cultura, conversamos um pouquinho sobre isso, né? E ele foi. Não falou mais, nunca mais contou que teve problema de ciático, mas ele decidiu ir. Então, quando eu conto essa história, parece que ele foi, talvez fosse a vontade dele mesmo, mas ele, de repente, tinha o coração, eu vou, aqui são pessoas todas minhas amigas, né? E agora eu vou fazer movimento. Então, ele não voltou. Possivelmente foi tudo muito bem, muito, muito feliz, assim. Então, às vezes, a gente vai ter essa situação, né? E elas não vão ser fáceis de decidir. Mas aí a gente decide que vai esperar, que vai sentir, que vai... Que bom que voltou aqui, né? Eu estava preocupado, já estava... Eu não sei que problema pode estar ocorrendo com o sistema da minha transmissão aqui. Mas sábado já deu problemas, né? Mas eu acho que é a internet, Juca. Oi? Eu acho que é a internet. A tua internet. E ela oscila, né? Tanto que depois que a Rô falou para te sair e voltar. Vídeo, porque eu não estou te ouvindo.
Eu acho que é só a internet, Juca. Tua internet aí oscilando. Não? O microfone. A internet, Juca. Acho que é a tua internet que oscila, mas isso é normal, né? Ouviu agora? Tomara que só a internet, mas quando eu coloco no plano de dados, que seria isso, bom, 4G, tem acontecido isso também. Mas vou pedir para eles fazerem uma revisão aqui para ver se tudo bem. Essas internet não são datas para a gente ter tanta falhas. E o que mais a gente pode falar? Acham que faz isso? Perguntasse, Juca. Então a gente vai se pedindo hoje. Aqui começou uma chuva forte. Que bom, né? Vai precisando uma linha. Em luxos, assuntos, papel, justo, não há medra do som que deixo. Então, boa noite, bom descanso para todos vocês e desculpa as suas técnicas. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite.